Como foi a sua infância? Essa questão é real, Alex? No sentido de você perder a infância, não brincar, isso é prejudicial? Queria que você falasse pra gente. Yang, você percebeu que todo assunto hoje que se manifesta nessa nação fica polarizado? Sim. Alguém fica à sua direita, à sua esquerda, e as pessoas elas não buscam o equilíbrio. Eu sou o cara que busca um equilíbrio, e o equilíbrio ele vem a partir da observância. As pessoas elas tiram conclusões sem observar, sem analisar, porque elas estão muito apressadas em dar opinião e dar a sua opinião. São pessoas que elas são muito apressadas em falar, Em elas não falar, observam. sim. Esse assunto do pregador mirim tomou uma proporção absurda, e o que eu vi foram pessoas dizendo, não pode, outros diziam, tem que pregar, outros diziam, não pode, outros É bem diziam, tem que polarizado, pregar, né? bem polarizado. Eu acho que o segredo está no equilíbrio, a gente tem que observar. Por quê? Quando surge um pregador mirim, eu passei por isso, você ganha muita popularidade em função de ser uma criança pregando, não é algo comum. Sim. Então, a superexposição, ela pode ser prejudicial. Por isso que eu digo que quem Esse é um ponto está... A interessante. superexposição, ela pode ser muito prejudicial. Por quê? Porque a criança ela ainda não está com a mentalidade pronta para lidar com certas coisas que o ministério exige. Sim. O que ela precisa ter? Uma estrutura em volta dela. Uma coisa que eu Boa. sempre digo é, o discipulado ele é muito importante. É muito mais fácil você dizer não pode pregar do que você dizer assim, vamos discipular. Toda criança ela está sujeita a cometer erros. Qualquer pessoa está sujeita a cometer erros no ministério, mas isso não invalida o fato de Deus estar levantando aquela pessoa. Samuel, quando foi ungir Davi, ele quase não errou a unção, ele quase não ungiu o filho errado, mas nem por isso Deus disse assim, olha, você não vale mais para mim. Boa, garoto. Entendeu? Então, assim, o que eu entendo disso? Uau. A gente não pode analisar pelos excessos ou pelos erros. Os excessos estão aí para poder ser poldado. O que Exato. Jesus disse? A árvore que dá fruto, ela é poldada para que dê mais fruto. Vamos falar do Miguel? O menino que está arrebentando? A gente observa alguns excessos. O discipulado é isso, é você poldar, é você cercar ele, é você preparar a mente dele. Só que eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas com a teologia dele e não preocupadas com a mentalidade dele. Então o que eu vejo hoje é exatamente isso. As pessoas elas estão preocupadas em criticar ou endeusar do que propriamente trazer para perto, entender, discipular, mentorear. Eu acho que agora ele tá bem mentoreado aí pelo pastor Eliseu. Eu acho que ele vai fluir muito. E muitos outros pregadores mirins passaram por isso. Eu passei por isso. Eu tive pessoas que me cercaram. Minha mãe, pastores que me cercaram e falaram, Alex, não faz assim, não vai dessa maneira, não vai dessa forma. Por exemplo, eu tinha um anel que eu usava de teologia, uma maleta que eu carregava para os lugares porque eu queria me validar como pregador. E um pastor chegou para mim e disse, olha Alex, você, quando chegar no lugar, as pessoas têm que ver o Alex. E não o anel que está no dedo do Alex e nem a maleta que o Alex carrega. Esse ensinamento foi muito precioso para mim, porque naquele dia eu percebi que eu precisava ter uma identidade própria. Isso com 13 anos de idade. E hoje eu estou 22 anos pregando o evangelho. Se aquele pastor tivesse me reprovado naquele dia, talvez aquilo teria paralisado muitas coisas que aconteceriam na minha vida. Ou seja, é uma simples ação de chamar, o que você falou, discipular, né? Chamar, discipular e dizer, olha, você pode seguir esse caminho, que esse caminho aqui é saudável, porém esse caminho que você quer não é saudável. Sim. Que é o que eu penso que é o caso do Miguel, porque o pastor Eliseu Rodrigues, justamente, né? O Miguel, ele veio aqui no podcast, e aí eu perguntei para ele sobre justamente o que ele sentia com relação aos haters, aos ataques que ele tem, né? Que ele já, apesar de ser novo, ter 14 anos, ele sofre com uma certa frequência. E aí ele me respondeu justamente que ficou muito triste quando teve um vídeo dele que foi publicado, um corte dele foi publicado, e o pastor Eliseu Rodrigues teria feito algum comentário, né? Como se estivesse rindo ou algo do tipo, coisa que depois o pastor Eliseu Rodrigues explicou que não estou rindo do Miguel, estou rindo da edição do vídeo que foi feita, Sim. porém eu quero auxiliar o Miguel. Se ele quiser uma coleção de livros meus, se ele aceitar ser discipulado, eu vou discipulá-lo. Isso eu entendo como um ponto fundamental, porque é o que você falou. Você, quando era pequeno, você queria usar uma mala, usar um anel, provavelmente porque outros pastores usavam. Sim. Então, automaticamente, é o espelhamento, né? E principalmente quando você é novo, você procura alguém ali para se espelhar. Como que você enxerga o risco que existe nesse ponto
quando você tem uma criança de 14 anos, ou um jovem de 14 anos, e esse jovem, essa criança, ele tem essa questão de procurar referências imediatas. Quem está do lado para me espelhar? Se esse jovem, ele usar uma referência que não for boa, será que isso pode ser prejudicial? Ou será que este seria o motivo de, no caso do Miguel, ele estar sendo tão atacado, de algumas pessoas falar assim, ele tá imitando fulano, imitando ciclano? O que você pensa sobre isso? Cara, eu estava numa conversa de amigos e a gente Polêmica. falou sobre A isso. entrevista Não, começou. sem problemas. Eu respondo isso aí sem problemas. Eu estava numa roda de amigos e a gente estava falando exatamente disso. Muitas pessoas pegam o Miguel e batem nele, fazem hate com ele. Mas se a gente analisar bem, muitos pregadores mirins surgiram ao longo dos anos. Isso não é uma coisa de hoje, né? Mas o que acontece, Yang? As pessoas, elas estão prontas a criticar, mas não analisar o porquê que aquilo está acontecendo. Se você olha para um excesso ou para um erro de um pregador jovem, você tem que olhar o que originalizou aquele erro. A base. Há uma frase até que foi dita há um tempo atrás que popularizou: volta para a base. Voltar para a base é ver assim, o problema está no Miguel usar um anel, ou no Miguel pregar da forma como ele prega, ou o problema está na nossa teologia de base. Porque se ele usa um anel, se ele usa uma maleta, ou se ele prega daquela forma, é porque ele tem uma referência, entendeu? Uma referência que está fazendo isso de forma equivocada. Então, assim, o que acontece hoje? Nós estamos vivendo um problema na nossa nação brasileira. Um problema de teologia, de uma espiritualidade genuína. As pessoas são muito performáticas, elas gostam de performance, mas se esquece da essência. Então, que é o mais importante. Então, na ênfase de você dar resultados para um público que quer aquilo, você acaba se curvando a fazer aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Só que é muito fácil olhar para o Miguel. Ele tem 14 anos, ele pode ser poldado, ele pode ser melhorado como eu fui. Eu também cometi muitos excessos, cometi muitos erros na minha adolescência como pregador, mas eu tive pessoas que me orientaram, pessoas que me direcionaram. Só que é muito mais fácil criticar o Miguel do que entender que o erro às vezes está no adulto que não se comporta da forma como deveria se comportar.